Aleluia. Nós temos ministrado esses dias sobre a questão do bom evangelho, nós temos falado sobre esse bom evangelho de Cristo, sobre como como o mundo tem tentado implementar uma visão do que o evangelho é ruim, que o evangelho não é bom. E quando nós paramos e isso começa a entrar no nosso subconsciente, aquilo começa a tomar conta do nosso subconsciente, e às vezes nós começamos até a aceitar isso, e começamos a acreditar nisso, que o evangelho não é bom, mas o evangelho é muito bom. Fala para o irmão que está do seu lado, o evangelho é bom demais da conta. Essa foi mineira, hein? O goiana, né? O evangelho é bom demais da conta, né? Muito bom mesmo. E de repente nós acreditamos nisso, e nós começamos a viver essa mentira de Satanás. Mas quantos de nós temos mais ao lado de Jesus do que nós tínhamos antes? Quantos de nós, Deus, além da nossa salvação, além da eternidade, além de tudo que Deus tem preparado para nós lá em cima, nós ainda temos aqui na terra, nós temos aqui entre nós, nós podemos ter a vitória, nós podemos ter tantas coisas que Deus tem nos dado aqui. Sabe, Otto, Deus é bom demais, cara, Deus é muito bom mesmo. E como se não bastasse a salvação, Ele ainda nos abençoa, nos guarda aí. Uma das coisas que eu tenho lutado muito e colocado isso, porque Satanás realmente tem tentado implementar isso no meio da igreja. O evangelho você não pode isso, o evangelho você não pode aquilo. Mas e as coisas que nós temos no evangelho? E a paz que nós temos, a alegria que nós temos, a tranquilidade que nós temos? Nós não precisamos de uma bebida para poder estarmos alegres. Nós temos Jesus o tempo todo, temos a alegria da salvação, temos a alegria do Espírito. Nós não precisamos dessas coisas, sabe, de drogas, de bebida. Nós não precisamos gastar os nossos dias a nos acabarmos numa bebida. Nós temos Jesus. E aí você fica, e o mundo fica tentando nos convencer, e aquilo vai batendo às vezes no nosso coração, e fica aquela luta no nosso coração sobre essas lutas e essas bênçãos, e nós esquecemos de quão bom é servir ao Senhor. Como é gostoso essa paz, você poder deitar a tua cabeça no travesseiro e acordar tranquilo, sem ressaca, sem aquela dor de cabeça, sem aquelas confusões que nós passávamos antigamente. Deus é bom, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas 15, uma parábola bem conhecida de todos nós vamos estar ministrando sobre ela hoje. Deus abençoe nossos irmãos que estão viajando também, em nome de Jesus, amém? Isso é para quem pode, não é para quem quer, né? Que se fosse para quem quer, então estava tudo lá, né? Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, versículo 11, vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao seu pai: dai-me a parte da minha herança, que me pertence. Com óculos ou sem óculos, está tudo ruim dos dois jeitos. Tá bom agora, estou ficando velho mesmo. Dá-me a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois. Fala para o teu irmão, entre os dois. Versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, ele foi, e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Versículo 16, e ele desejava encher o estômago com as vagens e alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20, então, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava muito longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, abraçou e o beijou.
Versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa. Fala para o teu irmão: a melhor roupa. Amém? Vestiu com ela e põe-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Versículo 25. O filho mais velho estava no campo quando voltou, e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Versículo 29. E ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, e tu mandastes matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Era, porém, justo alegrar-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido, e agora foi. Amém. Pode assentar, queridos. Quando nós vemos esse texto, e é um texto que nós conhecemos bem, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu começo a meditar nesse texto, é nós podemos lembrar que ele tinha tudo que ele precisava na casa do pai dele. Muitas vezes nós metemos o pé pela mão, nós fazemos besteira, porque nós queremos correr atrás das coisas que nós queremos, não o que nós precisamos. Deus tem nos falado que nada vai nos faltar. O Senhor, nós vimos isso semana passada, o Senhor é o nosso pastor e nada nos... Há uma grande diferença entre o que nos faltará, há uma grande diferença entre o que nós necessitamos e o que nós queremos. O que Deus tem nos prometido é que tudo o que nós precisamos, Deus vai suprir as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas. Isso quer dizer o quê? Que além do que nós pensamos ou pedimos, Deus é capaz de fazer muito mais, muito além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Nós temos que entender então que esse nosso Deus, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mas existe uma grande distância, uma grande diferença entre necessidade e o que você quer. E isso nós precisamos entender, isso nós precisamos colocar aqui, porque muitas vezes eu e você nós colocamos, e quando nós começamos a pedir para Deus, e às vezes Deus não atende aos nossos pedidos, nós ficamos chateados com Deus e nós começamos a duvidar do poder e da graça de Deus. Nós começamos a duvidar do que Deus tem para, mas será que Deus mesmo supre? Ele supre. Porque deixa eu te dizer uma coisa, todos nós aqui temos mais do que nós precisamos na nossa casa, temos mais do que nós precisamos. 99,9%, para deixar 1% fora, precisa fazer uma dietazinha de vez em quando para poder perder um peso. No meu caso, é uma dietazona grande, para perder peso. Por quê? Porque temos mais do que nós precisamos nas nossas casas. Deus não tem deixado faltar alimento na nossa mesa. Deus não tem deixado faltar vestimenta. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Eu tenho visto que nesses últimos dias, nessa crise que nós estamos enfrentando nos últimos dias, tem tanta gente perdendo a casa, tem tanta gente perdendo o emprego, tem tanta gente perdendo, sabe, tudo, morar na rua, tem tanta gente, a crise está tão feia, que eu estava vendo uma reportagem essa semana que eu assustei, sobre cachorros que têm sido abandonados porque os donos não conseguem cuidar mais. A coisa está séria, a coisa está feia.
E de repente nós esquecemos do cuidado e da proteção que Deus tem dado para nós. Nós esquecemos que Deus tem nos guardado, que não tem faltado nada na nossa mesa. Você pode não ter um iPhone 12, o último lançamento, mas não tem faltado alimento na sua mesa, não tem faltado vestimenta. Pode não ser aquela calça de marca que você queria, mas não tem faltado. É ou não é verdade? Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido misericordioso, e como nós precisamos lembrar disso, que Deus é bom. Porque volto a dizer, quando Satanás começa a lançar essas coisas no nosso coração, ele começa a lançar essas setas no nosso coração. Se nós aceitarmos essas setas, se nós aceitarmos essas lutas no nosso coração, nós começamos a duvidar e olhar as coisas lá fora. Nós começamos como esse filho que tinha tudo o que ele queria, que ele precisava na casa do pai. Ele começa a olhar lá fora e ver, mas será que não é melhor aquelas outras coisas? Salmos diz, quando eu comecei a olhar o caminho dos ímpios, eu quase me desviei, porque parece que eles não têm problema, parece que eles prosperam, e de repente nós começamos a olhar, mas a vida com Jesus, mas isso, mas eu podia isso, mas eu podia aquilo sem Jesus. Ei, não vale a pena, não vale a pena correr lá fora, porque uma das coisas que nós precisamos guardar, uma das certezas que nós precisamos guardar no nosso coração, é que as lutas vão vir e as tempestades vão vir. E quando você começa então construindo uma casa sobre a rocha, é muito mais difícil construir uma casa sobre a rocha, é muito mais complicado construir uma casa sobre a rocha. É muito mais difícil, e você sabe disso, e eu sei disso, é muito mais difícil fazer o certo. É ou não é, gente? É muito mais difícil. Parece que o certo é um esforço, mas o errado sai tão natural de nós. Às vezes eu brinco com isso com a minha esposa, que eu fico impressionado tanto que é difícil para mim fazer o certo e o tanto que o errado sai natural. Não é verdade? Aí a gente fica, cara, e você começa a construir a casa sobre a rocha, e você começa naquela, não, eu vou manter a minha vida certa, eu vou seguir o Senhor, eu vou fazer e tal, e você começa ali a batalhar, e de repente você dá uma olhada na casa do vizinho, a casa do vizinho está sendo erguida mais rápida. Por quê? Porque ele está construindo sobre areia. E quando ele começa a construir sobre areia, é muito mais rápido. A casa dele vai ficar pronta antes da sua. Mas uma certeza que nós temos é que as lutas e as dificuldades vão vir. E quando elas vierem, elas vão mostrar que casa que está firmada sobre a rocha e que casa que está firmada sobre a areia. O tempo vai vir, o tempo vai dizer e o tempo vai falar. Quantas vezes nós lutamos e batalhamos e lutamos no nosso coração com algumas situações que a gente vê. E uma das coisas que eu tenho conversado muito com a minha esposa desde que a gente casou, a gente tem tentado trabalhar nisso, é uma das coisas que eu tenho tentado mostrar muito para ela. E ela vira para mim e fala, amor, mas isso não é justo, amor, isso... Calma, que o tempo vai mostrar. O tempo é um bom remédio para mostrar muita coisa, o tempo ele mostra muitas coisas, ele mostra. Calma, o tempo vai dizer. Às vezes nós ficamos nos esforçando para tentar provar algo para alguém, para tentar justificar algo, para às vezes se justificar uma atitude nossa, justificar algo que nós estamos fazendo. Calma, o tempo vai dizer qual é a casa firmada sobre a rocha e qual é a casa firmada sobre a areia. E aquele jovem então, ele decide firmar a sua casa sobre a areia, aquele jovem decide firmar então a sua casa sobre a areia e sai da casa do pai. E ele sai da casa do pai, vai lá, perde tudo que ele tem. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola é que ele tem uma humildade de reconhecer que ele errou. Quantos de nós passamos por lutas e dificuldades, tomamos decisão errada? É normal tomar uma decisão errada. Por mais que a gente estude as estatísticas, por mais que a gente estude as probabilidades, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça, deixa eu te dizer uma coisa, você pode diminuir as probabilidades, mas ainda existe uma probabilidade da decisão sair errada. Não tem como você acertar em tudo. E a minha questão maior que às vezes eu tenho, a luta maior que eu tenho, qual é? É a pessoa pelo menos reconhecer que errou. Reconheça que você errou. E naquele momento eu fico imaginando a luta no coração do filho, porque ele reconheceu que errou,
Mas ele teve uma humildade de voltar à casa do seu pai. E quantos eu tenho visto que tomam uma decisão errada e parece que morre naquela decisão para não dar o braço a torcer. Ele morre naquela decisão, ele morre no deserto, ele morre na sequidão, ele morre na terra ali passando necessidade, mas ele não dá o braço a torcer, dizendo, eu errei. Às vezes não dá o braço a torcer para o marido, às vezes não dá o braço a torcer para a esposa, às vezes não dá o braço a torcer para os filhos. Às vezes não dá o braço a torcer mesmo para a igreja, ou para os amigos, ou no trabalho. Não, eu tenho que provar que eu estou certo, custe o que custar. Pagamos o preço que for necessário, sacrificamos o que for necessário ser sacrificado, mas nós não fazemos e nós não nos arrependemos das decisões erradas que nós tomamos. Como isso é perigoso na nossa vida, como isso é perigoso no nosso ministério, como isso é perigoso na nossa vida profissional. Como nós temos que aprender a ser humildes e reconhecermos quando nós erramos. Voltarmos atrás, olharmos e dizer, ei, foi mal, eu errei. Eu tomei uma decisão errada. Isso não vai te fazer menos homem, ou mais mulher, ou menos mulher. Isso não vai te fazer nada, isso simplesmente vai mostrar que você é uma pessoa que está aberta e disposta a ouvir o que Deus tem para ti. Isso simplesmente vai mostrar que você é uma pessoa maleável e que Deus consegue trabalhar no teu coração. Para que esse orgulho todo? Para que essa ignorância toda? Cara, eu não tenho dificuldade nenhuma, como muitas vezes já cheguei para várias pessoas e disse, ei, foi mal, eu tomei uma decisão errada, desculpa, eu errei, vamos acertar, vamos consertar daqui para frente, vamos mudar, eu vou mudar essa perspectiva, porque essa perspectiva que eu tomei a decisão, na hora eu estava nervoso. Por mais que a gente saiba que a gente não deve tomar decisão numa hora nervosa, às vezes você toma, às vezes você faz algo de errado. Qual é o problema de você voltar atrás e dizer, ei, foi mal? E muitos de nós, às vezes, estamos morrendo nessa terra, estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, estamos passando por problemas, porque nós não temos a humildade de voltar atrás e dizer que nós erramos. Não temos a humildade de voltar atrás e dizer para alguém que ei, foi mal. E eu admiro isso nesse filho pródigo, porque ele tem essa atitude, ele tem esse coração, ele tem um coração, ele olhou e falou, ei, deu errado. Olha os frutos, olha o resultado, e muda a tua atitude. Olha onde os teus frutos, os frutos têm te levado, olha onde as atitudes têm te levado, e muda. Pelo amor de Deus. Aí eu vejo a pessoa fazendo tudo do mesmo jeito, nós já falamos sobre isso, eu já ministrei sobre isso. Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer o quê? Ter atitudes diferentes. Para você ter um resultado diferente, você precisa mudar as atitudes. Se você se você continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo jeito de agir, com o mesmo jeito de fazer, as coisas vão dar da mesma forma. E há quantos anos nós estamos parados no mesmo lugar? Há quantos anos nós estamos parados no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito? E nós temos um manual que nos ensina como agir, nós temos um manual que nos ensina como fazer, nós temos um manual que nos ensina, mas não, eu vou continuar desobedecendo, eu vou continuar fazendo, e custe o que custar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, e os resultados todo ano são iguais ou piores. Porque se você vê essa história, ele começa a perder tudo e ele chega ao fim do poço. Porque as coisas, quando você está no caminho errado, elas só vão de mal a pior. Mas como nós precisamos entender isso, como nós precisamos entender e sermos humildes para mudar as nossas atitudes. Como nós precisamos. A Bíblia nos ensina, se nós julgássemos a nós mesmos, os de fora não nos julgariam. Se você examinar os seus próprios frutos, você consegue saber se a coisa está boa ou está ruim. E sabe uma das coisas que eu fico impressionado? É quando as pessoas estão indo errado, estão fazendo errado, mas elas continuam firmes e teimosas, e continuam fazendo do mesmo jeito. Quantas vezes eu tenho enfrentado isso? E aí a pessoa está fazendo, e está vendo que o resultado está dando errado, e continua fazendo aquela mesma coisa.
Continua agindo da mesma maneira. E aí a Bíblia nos ensina, o nosso manual nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas são acrescentadas. E nós buscamos todas as outras coisas e deixamos o reino de Deus em segundo lugar. Mas o resultado sempre dá errado. Como nós precisamos aprender, como nós precisamos entender que há momentos, olha o teu fruto, olha o resultado, olha como que está a árvore. E se for preciso, arrependa-te, volta e pede para o teu pai a bênção novamente. Reconcilia com teu pai, porque uma das coisas que nós temos, que o mundo tem tentado implementar, é que nós vemos um Deus severo. Eu já disse isso aqui e volto a dizer: as igrejas tradicionais, as igrejas antigamente, com um medo, num medo, de nós errarmos e de nós não temermos ao Senhor, de nós não obedecermos a Deus, eles pintaram um Deus terrível, um Deus severo, um Deus bravo. Mas a atitude no coração deles era boa, porque o que eles pensavam? Se eu disser que Deus é tão bom assim, Fernando, os caras não vão obedecer. Vai virar bagunça. Então vamos pintar aquele Deus bravo, severo, com seu cetro de ferro, pronto para nos punir. Porque aí o povo vai temer e vai obedecer. Mas deixa eu já falei isso aqui e volto a dizer. Quantos de nós aqui já teve um pai bravo? Levanta a mão aí. Pai ou mãe? Isso impediu que nós fizéssemos alguma coisa de errado? Não é pela dor, é pelo amor. E com isso, nós perdemos a imagem do verdadeiro Deus de amor que nós temos. Nós perdemos a imagem desse Deus de amor. E quando você olha nessa parábola do filho pródigo, uma das coisas que me impressiona também é a atitude do pai para o filho. É a atitude do pai para com o filho. Ele não condena, ele não joga na cara do filho que o filho tinha feito de errado. Pastor, mas ele sabia o que o filho tinha feito de errado? Ele sabia. Sabe por que ele sabia? Quando você lê a história, depois no final, o filho mais velho chega para o pai e diz o quê? Pai, é injusto você cuidar dele, porque ele fez o quê? Ele perdeu tudo com o quê? Com prostitutas, meretrizes e tal. Como é que ele sabia? Os dois estavam acompanhando. Os dois sabiam onde o filho tinha ido, os dois sabiam o que o filho tinha feito, os dois sabiam que o filho estava aprontando. Mas mesmo assim o pai o recebe com um braço de amor, e é isso que eu quero te explicar nessa manhã. Presta atenção, eu não estou aqui te dizendo que você pode pecar, eu vou te dizer uma coisa: o pecado faz separação entre Deus e o homem, ponto. Mas todas as vezes que você pecar, você tem o sangue de Jesus pronto para te limpar, para te salvar, e Ele te aceita de volta, e Ele te restaura, Ele te transforma, Ele te muda. Deixa eu te dizer o que acontece. Deixa eu te contar o que acontece, para você entender o que eu estou tentando te passar. Presta atenção. Quando o diabo pega e começa a nos tentar, faz isso de errado. Pai, é só um pouquinho, não custa nada. Não, mas isso não é tão sério assim, né? Vai lá. Não, mas é pouquinho e tal, você vai sobreviver. E ele fica na tua cabeça. E aquilo fica martelando, aquilo fica martelando. E ele fica jogando as setas, ele fica jogando as setas. Quando você vê, você pega e fez. Seja um pecado, seja uma mentira, seja uma prostituição, seja o que for. E o que acontece naquele exato momento? Ele troca de camisa. E ele vira e começa a dizer: rapaz, o que você fez? Acabou para ti. Deus não vai nunca mais te perdoar. Deus nunca mais vai te aceitar. Cara, você errou de novo. De novo, quantas vezes você já errou? Não, cara, não tem jeito mais para ti. Esse é o fim do poço, acabou. E quando você começa a ouvir aquilo, você começa a aceitar aquilo, você começa a se distanciar de Deus. Você começa a se afastar de Deus, aí você começa a não orar como orava antes, você começa a não buscar como buscava antes, você começa a deixar de frequentar a igreja, você começa a deixar de ler a palavra, você começa a deixar de estar junto com Deus. Sabe por quê? Porque algo aconteceu ali, e Satanás de repente ele então muda de time e começa a te acusar. E nós esquecemos que não há pecado que Deus não possa perdoar.
que não há nada que Deus não possa restaurar, que não há nada que Deus não esteja disposto a mudar, não há nada que Deus não esteja disposto a transformar. Não há nada. E aí, em vez de nós corremos para o braço do Pai, nós corremos para longe do Pai, nós corremos distante do Pai, nós corremos para longe dEle, em vez de nós corremos para o braço do Pai, e presta atenção, em nenhum momento o Pai jogou na cara do Filho o que o Filho tinha feito, porque Deus lança os seus pecados no mar de esquecimento. E Ele paga o escrito de dívida que havia contra ti. E Ele te dá uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo começo. Ele te dá um novo tempo. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos voltar o nosso coração apaixonado por Deus. Voltar o nosso coração apaixonado pelo Pai. Deus precisa, e Ele prometeu que nos últimos dias Ele voltaria o coração do Pai ao Filho e do Filho ao Pai. Deus precisa restaurar isso dentro da igreja. Deus precisa lembrar a igreja que Ele é Pai. Ele não é um Deus severo, disposto só a punir. Sim, Ele é justo. E quando o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas quando você se arrepende, quando você tem uma atitude correta, quando você tem um coração correto diante de Deus, Deus te perdoa, seja qual for o pecado. Eu já vi prostitutas sendo perdoadas, eu já vi prostitutos sendo perdoados, eu já vi homicidas sendo perdoados, eu já vi Deus mudar a história de várias pessoas. Deus já mudou a minha história, Deus já mudou a história de várias pessoas. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo. Para de ouvir as mentiras de Satanás. Para de ouvir as setas de Satanás. Para de ouvir que Deus não... Sabe, parece que a gente acha que Deus vai cair do seu trono quando nós pecamos. Parece que nós entendemos que Deus vira as suas costas para nós quando nós pecamos e não tem mais salvação para nós. Sabe o que acontece? E se você vê lá no texto, quando ele fala assim, eu vou voltar à casa do meu pai, e ele prepara um sermão, Júnior, sabe o que ele faz? Ele prepara um sermão e ele diz assim no versículo, no capítulo lá, ele diz assim, eu vou voltar ao meu pai e vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno mais de ser o teu filho. Faça-me como um dos seus empregados, como um dos seus servos. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus não está atrás de servos, Deus está atrás de filhos. Deus não está atrás de servos, Deus está atrás de filhos. Porque servo, ele tem os anjos para servir, ele tem os anjos para servi-lo, ele tem os anjos para fazer o que ele mandar. Ele não está procurando os servos, ele está procurando filhos. E quando o pai, ele chega e se ajoelha aos pés do pai, o pai não deixa ele nem terminar a pregação, o discurso que ele preparou. O pai não deixa ele nem terminar aquilo que ele tinha preparado para falar. O pai não deixa ele nem terminar aquilo que ele tinha que falar. O pai para no meio do caminho e diz, ei, para. Não fala sobre servo, porque eu quero um filho. Traga a melhor roupa, traga a melhor vestimenta, traga uma nova sandália, coloca um anel no dedo e devolve a ele tudo o que ele tinha. Devolve a ele tudo o que ele tinha. E muitas vezes nós estamos então vivendo o medo desse Deus, o medo de voltarmos e nos acertarmos com Ele. E tudo o que Ele está fazendo é sentado e esperando, nos olhando, esperando a nossa atitude de voltarmos a Deus. Tudo o que Ele faz é estar de braços abertos nos esperando, esperando nossa reconciliação, esperando o nosso acerto, esperando a nossa mudança. Ah, pastor, então por causa disso eu posso viver pecando? Não, porque o dia que você tiver um encontro verdadeiro com Deus, e escuta o que eu estou te dizendo, o dia que você tiver um encontro verdadeiro com Deus, o pecado, você vai entender que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e você vai parar com a vida de pecado. Mas primeiro você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. E você vai conhecer e vai entender que Deus não é nada daquilo que as pessoas têm apresentado e têm falado dele. E nós precisamos, como igreja, voltarmos e nos encontrarmos com Deus verdadeiramente pelo que Ele é. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos lembrar que Deus nos amou primeiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro.
Nós precisamos entender que mesmo quando nós estávamos num tremendal de lamas, quando nós estávamos todo perdido, Deus nos amou ali, e Ele continua nos amando, Ele continua acreditando em nós, Ele continua crendo em cada um de nós. Nós precisamos lembrar e nós precisamos guardar o nosso coração, de não guardarmos esse Deus, não temermos esse Deus, mas sim respeitá-lo, honrá-lo e amá-lo. Mudar o nosso relacionamento que a igreja tem tido com Deus nos últimos dias, em vez de temermos a Deus, nós temos que respeitar a Deus. Há uma grande diferença. Eu posso ter medo de alguém e não respeitar alguém. Você já parou para pensar nisso? Eu posso ter medo do Fernandão pequeno desse jeito e não respeitar o Fernandão. Mas eu posso não ter medo do Fernandão e respeitá-lo. E nós precisamos respeitar a Deus, amá-lo. Não por ódio, não por medo, não por nada, mas por amor. E que Deus restaure nos últimos dias um coração de uma igreja apaixonada por Ele. E quando eu olho e quando eu vejo, ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando, como entender o amor de Deus por nós? Como entender o amor de Deus por nós, Fernando? Tudo que Deus fez desde Gênesis foi lutar pelo amor do homem. Tudo que Deus lutou de Gênesis a Apocalipse, você acompanha somente uma coisa, o resumo da Bíblia, o resumo da história, é Deus chamando a atenção do homem, é Deus chamando o coração do homem, é Deus tentando atrair o coração desse homem mau, pecador, ruim, teimoso, cabeça dura. Tudo que o pai quer é um filho apaixonado por ele dentro de casa. E como nós precisamos voltar e nos apaixonar por Ele. Como nós precisamos voltar a gastar tempo com Ele, não porque nós queremos algo novo, mas porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos resgatar isso dentro da igreja, nós precisamos resgatar isso na nossa vida espiritual, nós precisamos nos apaixonar por Deus novamente. Deus precisa restaurar o coração de uma igreja apaixonada por Ele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós fazemos um mês de evangelismo e ninguém traz ninguém aqui para a igreja. Sabe por que não traz? Porque você não é apaixonado por Jesus. Estou te dizendo, olha os frutos, e eu garanto o que eu estou te dizendo. Porque se você fosse apaixonado, todas as pessoas ao seu redor ouviriam falar do amor de Jesus. Você estaria preocupado em demonstrar o teu amor para Jesus, porque uma vida que você traz aos pés dele é uma devoção de amor a Ele. Uma vida que você traz a Ele é uma forma de você dizer para Deus, eu te amo, além das palavras. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com nossos carros novos, nós estamos preocupados com a empresa prosperar, nós estamos preocupados com o nosso trabalho. Nós estamos tão ocupados correndo atrás dos nossos próprios interesses, que nós não temos tempo para o nosso amado. E ainda temos coragem de dizer que amamos o Senhor em primeiro lugar. Para. Olha os frutos. Olha os frutos. Olha as suas atitudes. Se você tiver um trabalho e a igreja, e você for para o trabalho, você já respondeu quem está em primeiro lugar na tua vida? Olha os frutos. Se você tiver duas coisas para escolher, e você escolheu o mundo em vez de escolher a Deus, você já decidiu, você já disse com as suas próprias palavras. E muitas vezes as nossas atitudes falam tão alto que nós não conseguimos ouvir as palavras nossas. Muitas vezes as nossas atitudes falam tão altos que Deus não consegue ouvir as nossas palavras, porque aí ele diz na Bíblia que com a sua boca eles falam algo, mas o seu coração está distante. Ele diz então que com a boca eles falam, eles professam e eles prometem, mas o seu coração está longe e as suas atitudes dizem mais alto do que as suas ações, do que as suas palavras. Como nós precisamos nos apaixonar por Ele novamente. Lembra quando Ele falava conosco e a presença dEle falava conosco e aquele calor.
nós sentimos aquela presença no coração, quando nós sentimos aquele ardor da presença de Deus no nosso coração. Lembra quando nós perdíamos a madrugada orando? Lembra quando nós tínhamos prazer em servir? Lembra quando nós tínhamos prazer em ajudar as pessoas, em fazer algo por Ele? Não pelas pessoas, mas para Ele. Lembra-te. E é isso que eu quero te dizer nessa manhã. Lembra-te do teu Criador, lembra do teu primeiro amor. Lembra do coração do Pai apaixonado por ti. Lembra que todo esse tempo Deus continua no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, te esperando com braços abertos, te esperando. Mas nós estamos tão ocupados, correndo atrás do vento, nós estamos tão ocupados, cuidando dos nossos próprios interesses, nós estamos tão ocupados, resolvendo a nossa própria vida, nós estamos tão ocupados, e de repente tudo passa. Nós estamos no ano do despertar da graça de Deus. Nós estamos no ano que Deus tem nos chamado para um despertar, para um novo tempo. E nós estamos no 7º mês do ano e nada diferente aconteceu. Te desperta. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do teu Pai. Ele não está bravo, Ele está ansioso para te encontrar. Ele não está bravo contigo, Ele está ansioso para te encontrar. Sabe, às vezes eu fico pensando, como Satanás joga sujo. Ele nos convence que Deus está bravo com a gente. E nós vivemos uma vida então parecendo que um Deus distante, um Deus longe. E deixamos de ter essa comunhão e deixamos de ter esse relacionamento com o Pai. Mas quando ele volta então para a casa do seu pai, o seu pai pega a melhor roupa, ele pega a melhor sandália, ele põe um anel, ele dá autoridade novamente para o filho. Ele dá novamente autoridade para o filho. A capa significa a identidade, o anel significa autoridade, sandália, ele coloca tudo e ele equipa novamente o filho e diz: filho, tudo que eu tenho é teu novamente. Presta atenção, a herança do pai já tinha sido dividida entre os 2 filhos. E de repente nós temos que entender que ao voltar ali, ele volta a tomar posse de tudo que o pai tinha. Tudo que sobrou, ele recebe a sua parte novamente. É lógico que o irmão mais velho ia achar ruim. É lógico que o irmão mais velho ia reclamar. Agora eu te pergunto, quantos de nós temos tido a atitude do irmão mais velho dentro da igreja? Quantos de nós estamos chateados porque parece que um novo convertido está fazendo mais do que você? Quantos de nós ficamos bravos e ficamos chateados, e em vez de incentivarmos e alegrarmos porque o nosso irmão está trabalhando, nós começamos a criticar. Não, mas ele não tem o tempo de igreja que eu tenho. Ele não tem o tempo. Ei, para com isso. Ah, mas ele é um pecador. Ah, ele é isso, ah, ele é aquilo. Eu sei que você é melhor do que eu, mas vem para cá, o microfone está disponível. Faça o que eu estou fazendo. Eu sei que você faz melhor do que o Fernandão. Está disponível, pode dirigir o domingo que vem pode dirigir o louvor. Mas sai do teu lugar e para de reclamar, para de criticar. Para. Porque é tão difícil estar aqui na frente. Tão difícil. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades. É tão complicado. E depois de um culto igual sábado, nós passamos por um culto igual sábado, e nós temos que descansar porque temos que vir para cá. Mas a noite é a noite inteira de luta, a noite inteira de guerra, a noite inteira de angústias no coração, para podermos voltar e estarmos aqui de manhã ministrando. E às vezes a única coisa que você recebe são críticas, a única coisa que você recebe é pessoas que se acham melhores. Deixa eu te perguntar uma coisa. O filho mais velho se achava ou não achava melhor do que o mais novo? Achava.
e nós nos achamos melhores. E essa semana eu reuni com 2 líderes, e todos eles disseram como é difícil estar na frente. Como é difícil, pastor, porque parece que as pessoas, em vez de te ajudar, elas só querem criticar. Em vez de lançar palavras de incentivo, elas querem lançar palavras de crítica. Deus precisa restaurar a igreja nos últimos dias. E eu queria, e entendo o que eu estou te dizendo com todo o meu coração, eu queria que você conseguisse ver o que eu já vi, o que o Espírito Santo me mostrou, do que Deus quer fazer com a Vinho Novo. Deus tem algo tão grande para realizar através de nós. Deus tem algo tão grande para realizar através de nós. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Te garanto o que eu estou te dizendo. Apesar que muitos dizem que eu voltei para segurar a igreja para o pastor Celso, que eu voltei por causa da família Prado. Não, eu voltei porque eu amo uma visão e eu acredito numa visão. Eu voltei para cá porque eu amo essa igreja. E essa igreja um dia estendeu as mãos para mim, quando eu estava passando por um momento difícil, e eu quero honrar e agradecer a Deus. Através disso eu quero servir a igreja, por honra e por gratidão. E por isso eu estou aqui, e porque eu acredito na obra que Deus quer realizar neste lugar. Eu acredito e eu creio, e o Espírito Santo já me mostrou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Você não tem noção do que Deus está preparando e do que Deus está equipando. Entenda que este é um ano de preparação, esse é um ano de despertar. E Deus vai trazer um mover o ano que vem sobre nós, tão grande, tão bonito. E escreva o que eu estou te dizendo. Deus vai fazer algo tremendo. Mas para isso Ele precisa de mim e de você, Ele precisa de homens. Ele está esperando o tempo. Ele está despertando, Ele está te chamando, Ele está te clamando. Ele está sentado na varanda esperando com que você volte o mais rápido possível, para que Ele possa curar as tuas feridas. Deixa eu te dizer, é Deus que vai curar as tuas feridas, não é você que vai curar lá no mundo, é Deus que vai curar. Venha como você está, venha com as feridas, venha do jeito que você está, e deixa Deus te curar, deixa Deus te restaurar, deixa Deus te usar novamente. Deixa Deus te usar novamente, deixa Deus tocar através da tua vida, deixa Deus curar através de você, deixa Deus restaurar vidas, casamentos, drogados, viciados, deixa Deus fazer através de você. Deixa que passe mais um ano com você no mesmo lugar. Não deixa, pelo amor de Deus, eu estou te suplicando, não deixa. Não deixa mais um ano no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, pelo amor de Deus, não. Porque nós vamos estar no mesmo lugar que nós estávamos no ano passado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas que Deus desperte o teu coração nesses dias para um novo, algo novo e algo fresco de Deus. Eu sei que o teu irmão mais velho te machucou, mas deixa isso para lá. Olha para o Pai. Eu sei que as pessoas possam no meio do caminho ter te machucado, mas olha para o Pai, faça por Ele. Faça pelo coração do Pai, faça pelo coração do Pai, não faça pelo teu coração ou pelas pessoas. Uma das coisas que Deus me fez entender quando eu voltei para o ministério é que eu não estou no ministério por causa das pessoas, porque se eu estivesse no ministério por causa das pessoas eu já tinha parado. Eu estou no ministério porque Deus me chamou para estar nesse lugar e eu estou aqui servindo ao Senhor. Por isso que mesmo que você não trouxer ninguém na semana que vem, eu vou estar aqui no mesmo lugar, pregando da mesma maneira, da mesma forma, fazendo o meu melhor, porque eu não faço para as pessoas, eu faço para Deus. Porque mesmo que eu fizer um mês de busca do Espírito Santo, como nós fizemos da igreja voltada para Deus, e você não for nenhum dia para a cabana, eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar pregando.
Mas eu te pergunto nessa manhã, até quando? Até quando? Mas escuta o que eu estou te dizendo. Deus está te esperando. E Deus está te dando uma chance. E escute o que eu estou te dizendo. Entenda o que eu estou te dizendo. Deus está te chamando para um novo tempo. Há um mover de Deus batendo na porta. Há um mover de Deus batendo na porta. Um mover de Deus para acontecer algo de Deus que precisa acontecer. Porque Ele prometeu que nos últimos dias eu derramarei sobre a terra o meu Espírito. E nós estamos vivendo os últimos dias e a urgência de Deus é grande. O clamor de Deus é grande. E Deus está esperando essa geração. Deus está esperando essa geração. E que Deus nos levante, que Deus nos desperte, que Deus nos acorde, que Deus nos levante desse sono, dessa atitude. Faça como o filho pródigo, levanta e volta para a casa do Pai. Toma decisões diferentes a partir de hoje, toma atitudes diferentes, muda a forma de agir e a forma de pensar. Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia comigo. Alguns dias atrás, eu estava clamando a Deus e eu estava orando pela igreja, pela Vinho Novo. E Deus me ministrou uma palavra e eu tenho guardado ela. E ontem Deus me liberou para liberar essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 2. E se você entendesse a seriedade dessa palavra, Apocalipse 2, todo mundo abriu, amém? Aqui diz ao anjo da igreja de Éfeso, e eu quero colocar essa palavra: o anjo da igreja da Vinho Novo escreve. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras, ó Vinho Novo, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que, aleluia mesmo, Vinho Novo é uma igreja muito bonita, que trabalha muito. Sei que não suportas os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem apóstolos e não são, e os descobristes que eram mentirosos. E quantas vezes nós como igreja temos pagado um preço por ficarmos do lado da verdade e ficarmos do lado da palavra. Versículo 3: tem perseveranças, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Versículo 4: mas tenho contra ti, porém, que deixastes o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te de onde caístes, lembra da casa do Pai, arrepende e pratica as primeiras obras. Presta atenção, Ele não está dizendo para você voltar e sentir o primeiro amor. Ele está te dizendo: volta e pratica as primeiras obras. E aí vem o texto que me dói: se não te arrependeres, brevemente, diz o Senhor, virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. E se não te arrependerdes. Versículo 6: tem, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que Deus nos desperte para um novo tempo com Ele.
Que Deus nos traga de volta ao primeiro amor, ó. Que Deus nos traga de volta ao primeiro amor. Que Deus nos traga de volta ao amor que nós sentimos pela presença de Deus. Que Deus nos traga de volta uma paixão por Ele de uma forma diferente, não por um ministério, não por um salão, não por uma igreja. Porque deixa eu te dizer uma coisa, muitos, escuta o que eu estou te dizendo, muitos serviram não a Deus, mas serviram a pessoas. Fizeram por causa das pessoas, fizeram por causa da obra, fizeram por causa talvez de um nome, fizeram talvez por causa de algo. E deixa eu te dizer uma coisa, pessoas vão te decepcionar. E as pessoas te decepcionaram e te machucaram no meio da caminhada. Em algum lugar você parou. Talvez seja uma pessoa que você acreditava tanto nela, que você investiu tanto nela, que você gastou tanto tempo com ela. Mas em algum lugar aquela pessoa desistiu e aquilo doeu no teu coração, eu não sei o que foi. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa manhã, volta à casa do Pai. Restaura o teu primeiro amor. E interessante, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada, é que quando ele diz volta à casa, ele diz volta a praticar as primeiras obras. Ele não diz, Júnior, para você voltar a sentir o primeiro amor. Ele diz volta a praticar as primeiras obras. O que eu tenho entendido, parece que quando você está numa caminhada com Deus, vem cá, Nilo, para me ajudar aqui. O que eu tenho entendido é que quando você está com uma caminhada com Deus, em algum lugar você para e você o deixa ali, e você segue os seus próprios caminhos e faz o que você tem que fazer, mas Ele está lá te esperando no mesmo lugar. Ele está te esperando no mesmo lugar que você parou, porque os planos dele são eternos. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. Ele não vai mudar, ele não vai deixar. Ele vai permanecer como aquele pai permaneceu ali na varanda, parado, esperando o filho voltar. Fernando, ele ficou ali parado, olhando para o horizonte, esperando o filho voltar. Mas quando você toma uma atitude de voltar e praticar as mesmas coisas que você praticava antes, você se encontra com Ele novamente. E Ele restaura o teu coração, Ele restaura a tua vida, Ele restaura o teu primeiro amor. Obrigado. Porque Ele estava no mesmo lugar te esperando. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus eterno, poderoso, Senhor, majestoso, eterno e sublime, é o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele está no mesmo lugar te esperando. Por isso volta enquanto é tempo, volta enquanto Ele está te chamando, volta enquanto Ele está clamando por ti, volta ao teu primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, volta a evangelizar, volta a visitar, volta a liderar um EC, volta a ajudar-nos no ministério infantil, volta a ministrar, ajudar no louvor, volta a praticar as primeiras obras. E lá, você vai encontrar de novo com o teu primeiro amor. Você vai encontrar novamente com a alegria da tua salvação. Você vai se encontrar novamente com a alegria do Espírito Santo no teu coração, fazendo as primeiras coisas, fazendo novamente as primeiras obras. Quantos de nós não fazemos mais o que nós fazíamos quando éramos novos convertidos? Quantos de nós não fazemos mais o que nós que fazíamos antes? Volta. Foi você que saiu. O Pai continua no mesmo lugar. Às vezes eu escuto algumas pessoas, quando a gente vai fazer aconselhamento, ele diz: Deus me abandonou. Deus não te abandonou, Ele continua no mesmo lugar. Quem deixou foi você, quem saiu foi você. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele não falha, Ele é o mesmo. Vamos orar?
Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu chamado sobre nós. Obrigado de todo o nosso coração, nós te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por mesmo com a nossa cabeça dura, o Senhor não desiste de nós, o Senhor ainda acredita, o Senhor manda, o Senhor chama. E mais do que aquele pai que ficou parado ali na varanda, o Senhor ainda envia os teus mensageiros para nos dizer que tu estás nos esperando e que tu estás de braços abertos nos esperando. E é isso que o Senhor fez essa manhã. Nos relembrarmos que ainda há uma casa do Pai, que ainda há um primeiro amor. Relembrarmos que ainda existe uma alegria da salvação, que ainda existe uma paz, que ainda existe uma alegria de poder te servir. Por isso que eu te peço nessa manhã, ajuda a tua igreja a voltar a esse primeiro amor. Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja, é o que eu te peço nessa manhã. Desperta a tua igreja. Agita as águas do teu Espírito Santo em cada coração, em cada vida, em cada pessoa. E leva-nos de volta à casa do nosso Pai. Abra o nosso entendimento espiritual para entender o teu amor por nós. E leva-nos de volta ao primeiro amor, às primeiras obras. É o que nós te pedimos nessa manhã.